No início do mês, levantamos a bandeira do Novembro Azul, mas entendemos que isso não é o suficiente. Precisamos levar informação relevante aos profissionais contábeis. E para isso, convidamos o professor Daniel Xavier, que é urologista e professor do Departamento de Cirurgias da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Confira o vídeo até o final, pois ele vai falar muito sobre o Novembro Azul e os aspectos da prevenção e do tratamento do câncer de próstata. Mas o mais importante, curta, comente e até compartilhe, caso você goste do vídeo. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação, Daniel, a sua disponibilidade com a classe contábil. Tudo bem? Tudo bem, Arthur. Eu agradeço o convite. Para a gente é muito importante, é uma honra, né, a gente poder estar aqui nesse momento conversando. A gente sabe o quanto é significativo levar informação para todos, né? Então, a gente sabe que depende muito de informação. Então, estou às ordens aqui para a gente conversar e esclarecer dúvidas. Professor, qual é a função da próstata e qual a importância do Novembro Azul, segundo a sua bagagem? Bom, primeiramente, com relação à questão anatômica da próstata, ela pertence ao aparelho reprodutor, né? A próstata é responsável por produzir uma substância que compõe o sêmen e assim tem uma função reprodutiva. O Novembro Azul, ele tem uma importância fundamental, ele é uma campanha que ocorre em todo o mundo, né? Uma campanha que ocorre no mundo inteiro, levantando realmente essa conscientização com relação ao diagnóstico, aos exames que devem ser feitos rotineiramente, né, ao tratamento precoce. Infelizmente, quando a gente fala prevenção, no caso do câncer de próstata, a gente tem muita limitação, porque, em verdade, as consultas que são feitas periodicamente ao urologista, elas não trazem a prevenção do câncer da próstata, né? Infelizmente, a gente não tem como evitar o câncer, a não ser com as medidas gerais que são recomendadas para todo mundo. Então, a gente sabe que a adoção de hábitos saudáveis, de atividade física, de reduzir gordura corporal, né, são situações que levam a uma redução da incidência do câncer de próstata, mas também de quase todos os outros tipos de câncer e outras doenças, principalmente cardiovasculares, a própria demência. Então, assim, quando a gente fala no Novembro Azul, hoje a gente tem um contexto mais amplo, como você citou, que é muito importante, é o contexto de saúde do homem. Ao incentivar o autocuidado, né, o Novembro Azul está contribuindo não apenas para reduzir a mortalidade com relação ao câncer da próstata, mas também o prejuízo da saúde do homem com várias outras condições, pelo fato de muitas vezes ele não se cuidar adequadamente. Uma das bandeiras do Novembro Azul é a questão do diagnóstico precoce, que é fundamental na cura. Segundo a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, 90% dos casos de câncer de próstata que são diagnosticados precocemente têm chances de cura. Então eu gostaria de saber de você, quais são os dois principais exames para a descoberta e se eles são totalmente eficientes e se existem outros exames também. Realmente, assim, a possibilidade de cura, ela depende de um diagnóstico precoce. Apesar da gente ter testemunhado nas últimas décadas um desenvolvimento tecnológico, refinamento da técnica para o tratamento do câncer de próstata, a gente ainda depende que esse tratamento seja feito nas fases precoces para a gente obter a cura. Quando ele já saiu da próstata, esse câncer já alastrou para outras partes do corpo, infelizmente, a gente tem tratamentos paliativos que vão desenvolvendo, com certeza, mas ainda não conseguem levar à cura. Então, os exames que são feitos periodicamente, né, nos homens que estão na faixa etária que pode ser cometido pelo câncer de próstata, os exames são a dosagem do PSA, que é uma substância que é produzida pela próstata e cai na corrente sanguínea. Então, a gente faz uma dosagem dessa substância no sangue. E o exame local da próstata é feito pelo toque retal. Pelo fato da próstata ser situada muito próxima ali ao canal anal, então a gente consegue ter acesso e palpar a próstata à procura de áreas endurecidas. É um exame rápido, indolor, que demora 5 segundos, 10 segundos no máximo, e que traz informações cruciais. Mas assim, quando você tem pelo exame de toque retal ou pelo exame de PSA uma suspeita que seja significativa de câncer, a gente vai indicar então a biópsia da próstata. A biópsia da próstata é feita com anestesia, num momento específico, guiada por exame de ultrassonografia. É um exame invasivo, porque são agulhadas na próstata e o patologista vai
examinar então esses pequenos fragmentos que são removidos. Só a biópsia que determina a presença mesmo do câncer. Olha, falando em porcentagem, se um homem estiver com câncer de próstata e fizer o exame de toque retal e a dosagem do PSA, o urologista ele tem aproximadamente 95% de chance de desconfiar do diagnóstico. Aí o que ele vai fazer? Ele vai indicar a realização da biópsia. É a biópsia que vai definir se tem ou não tem o câncer. Professor, segundo o INCA, que é o Instituto Brasileiro do Câncer, 75% dos casos de câncer de próstata em âmbito mundial foram diagnosticados a partir dos 65 anos e muitos órgãos em âmbito nacional recomendam ao homem fazer o exame de toque a partir dos 40 anos. Gostaria de saber de você, qual a relação de idade com gravidade da doença? E além disso, além dos idosos, existem outros grupos de risco? Bom, com relação à idade de se iniciar esse rastreamento, a gente recomenda atualmente que quando há uma história familiar, parentes de primeiro grau que já apresentaram a doença, ou as pessoas de cor negra, que tem maior chance de apresentar a doença, esse rastreamento, que a gente chama de rastreamento, essa avaliação pelo toque e PSA, eles têm início aos 45 anos. Aos 40 anos já foi uma recomendação que hoje em dia ela já foi revista, né, e permite-se que tenha início aos 45 anos. Realmente é após os 60, 65 anos que a gente tem o maior número de casos. Não há uma correlação direta da idade com relação à gravidade da doença, e sim o estadio ao diagnóstico, se o diagnóstico foi precoce ou não, independente da idade. Claro que uma pessoa com maior idade, em torno dos 70 anos, tem maior possibilidade de apresentar outras doenças que eventualmente vão complicar o tratamento. Mas não é a idade um fator tão notável como é para outros tipos de câncer. Então, para alguns tipos de câncer, a gente sabe que é muito pior, na verdade, quando a doença acontece na pessoa mais jovem. No caso do câncer de próstata, isso não é tão bem estabelecido. Estadio ou diagnóstico é mais importante. Outra bandeira do Novembro Azul é a questão da prevenção. Tem alguma explicação para que pessoas saudáveis se alimentam bem tenham câncer e para que outras que têm um histórico familiar biológico chegam a não ter? Os profissionais contabilistas, né, que são muito afeitos à matemática, muitas vezes a estatística, talvez não terão muita dificuldade de ver que a porcentagem em que uma doença acontece, ela tem que ser vista no contexto maior populacional. É claro que se você tem um risco de ter um câncer de próstata por ter familiar acometido, você tem que tomar mais cuidado, mas não quer dizer que certamente você vai ter a doença. Você tem mais chance do que a população geral, né? Da mesma forma, você tendo hábitos de vida saudáveis, você também corre risco de ter doenças cardiovasculares, de ter câncer, de ter uma série de outros problemas. Mas a gente sabe que numa população, né, se você separar aqueles que têm hábitos de vida saudável daqueles que não têm hábitos de vida saudáveis, realmente a gente vai encontrar uma incidência maior de diversos problemas, né? Mas, infelizmente, a atividade física, a alimentação saudável, isso não impede completamente que ocorram problemas, né? Infelizmente, a gente vê atletas tendo problemas cardiovasculares, infelizmente a gente sabe que a estatística ela vai permitir que nos extremos, né, de acometimento a gente encontre alterações diferentes do que é mais comum para aquela população. Poderíamos dizer que existe sorte no câncer ou isso é um equívoco? Infelizmente, hoje a gente ainda tem que chamar isso de sorte, mas as pesquisas hoje estão no sentido de encontrarmos fatores de risco a serem diagnosticados geneticamente. Então, a busca hoje na ciência é de tentar encontrar esses fatores para estratificar realmente quais são aqueles grupos de maior risco, né? De ter exames que sejam mais precisos. Infelizmente, a gente ainda hoje não tem, né, essa resposta, mas acredito que dentro de talvez 10, 15 anos, a gente já tem isso numa rotina, né, de saber, assim, por exames genéticos mesmo, não só para o câncer de próstata, mas para várias outras doenças, qual é o risco que aquela pessoa em particular tem, para ali a gente focar ações de prevenção, a focar ações de diagnóstico precoce de uma forma mais específica e eficaz. Professor, já falamos de prevenção, já falamos de diagnóstico precoce, quero saber agora sobre tratamentos, quais existentes e quais suas características. E quando você terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem aos profissionais contábeis que estão nos assistindo.
É o seguinte, quando a gente fala em tratamento, a gente gosta sempre de falar naquelas situações em que a gente tem chance de curar, né? Porque existem situações que a gente vai tratar em que não há chance de cura, né? Que a gente vai tentar aliviar o sofrimento dessa pessoa, aumentar a quantidade de vida com qualidade, né? Então, essa é uma forma de tratamento que a gente chama de paliativo. Mas vamos focar, então, como a gente está falando em campanhas, né, de diagnóstico precoce, focar no tratamento potencialmente curativo. Para a cura, a gente tem basicamente duas formas de tratar. Então, ou a cirurgia, na qual é feita a retirada completa da próstata e das vesículas seminais, que são estruturas que ficam junto a elas, junto à próstata, a retirada completa, né, a prostatectomia radical é o nome da cirurgia, ou uma radioterapia, que seria a aplicação então da radiação para tentar eliminar, matar as células tumorais. Em alguns casos a gente faz as duas coisas, opera e depois faz a radioterapia complementar. São situações, como você disse, típicas de determinados pacientes, situações clínicas diversas. Mas, de uma forma geral, o tratamento que oferece maior chance de cura é a cirurgia. Então, a cirurgia, ela pode ser indicada com uma chance de cura, e a radioterapia, naqueles casos em que o paciente não tem condições cirúrgicas adequadas, também pode ser uma opção de tratamento primário. Bom, eu vou deixar uma mensagem que ela não vai se limitar aos homens, porque a gente vê que, curiosamente, grande parte do sucesso da campanha do Novembro Azul se deve às mulheres abraçarem a causa e elas muitas vezes levarem os homens nas consultas, sejam os esposos, sejam pai, né, elas ajudarem a romper essa eventual barreira que possa existir antes da realização dessa consulta. Então, é uma nota até de agradecimento ao público feminino por mais uma vez cuidar da gente, né, que elas não têm esse problema com o autocuidado tanto quanto os homens normalmente têm. E o objetivo dessa campanha é justamente incentivar esse autocuidado, né? O homem tem que passar a se cuidar mais. A gente sabe que o homem tem maior mortalidade nas faixas etárias, comparativamente à mulher, por todas as causas. Né? Então, assim, tem mais chance de ter problemas cardiovasculares, inclusive de violência urbana, tem maior chance de morrer por violência urbana que as mulheres. Então, o autocuidado infere contexto maior de saúde. Saúde não é apenas ausência de doença, né? Saúde seria uma situação de bem-estar físico, mental, psíquico e social. Então, a gente tentar abranger o conceito maior de saúde para todos, né? A campanha foca nos homens, né? Como eu disse, com agradecimento às mulheres, mas a gente tentar ver a saúde do homem como uma coisa maior. A próstata, ela entra como um gancho, entra como até um motivo específico para a gente chamar a atenção ao autocuidado. Perfeito, eu acho que isso é importante, ter essa desmistificar principalmente o exame de toque, né? Eu acho que essa é a nossa intenção, e que o homem se preocupe mais com a sua saúde, acima de tudo, porque a gente é importantíssimo, né? O homem que, tanto o homem quanto a mulher, logicamente, que mantém a sociedade, então a gente tem que estar com a saúde em dia para poder, né, realizar essas atividades com excelência. Eu gostaria de agradecer imensamente, Daniel, todas as informações prestadas, foi uma aula que você deu aqui. Espero que os profissionais contábeis aproveitem, né, toda essa entrevista e a informação prestada, mas de qualquer maneira também agradeço à Universidade Federal de Minas Gerais por disponibilizar você nesse momento e espero que tenha sido uma aula aí para todos os homens. Beleza, Daniel? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado e obrigado pela sua participação, quem está assistindo aí. A FECOMG sempre